Nias Neto. Presente. André Lima. Presente. Dionis Campos. Presente. Edmar Gomes Filho. Hélio José Janone. Presente. Gilmar Lavorato. Presente. Fernando Peps. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Presente. Rafael Dias Sampaio. Sebastião Lucre. Senhor secretário, faça a leitura do edital. Edital de convocação 007/17. O presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Elvésio Alves Badaró, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 11, convoca os senhores vereadores para se reunirem extraordinariamente nos dias 31/10, após a sessão ordinária, e nos dias 1 e 3 do 11, às 11 horas, para apreciação e votação da seguinte matéria: Projeto Lei 08617, Executivo Municipal, revoga e dá nova redação a artigos e parágrafos da Lei Municipal 15.5/09 e da outras providências. Estacionamento rotativo. Cornélio Procópio, 27 de outubro de 2017, Elvésio Alves Badaró, presidente da Câmara. 15ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 31 de outubro de 2017. Ordem do dia. Projeto em primeira votação. Projeto Lei 086/17, Executivo Municipal, revoga e dá nova redação a artigos e parágrafos da Lei Municipal 505/09 e da outras providências. Estacionamento rotativo. Bom, primeiro nós temos duas emendas, então, para votar. Então, a primeira emenda está... Faça a leitura da primeira emenda. Só vou aqui nos itens, né? Daqui para baixo. Os itens 1, 3 e 5 do artigo 2 do projeto Lei 086/17 passam a ter a seguinte redação. Primeiro, R$1,20 por fração de 30 minutos do estacionamento. Número 3, R$3 por 2 horas de estacionamento. E número 4, tarifa por dia do uso de uma vaga de estacionamento por caçamba de coleta de entulhos será R$5 por dia, compreendido de segunda a sábado. Em discussão a emenda. Pois não. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje a gente analisou bastante essa lei e a gente tem uma questão que eu venho batendo, já discuti com alguns aqui, mas queria colocar para todos para analisar, porque o artigo 2º, que estabelece os preços, no meu ponto de vista, e eu vi até algumas ações nesse sentido, que associações de defesa do consumidor fizeram as ações, não sei o resultado, não tive o resultado, mas tomei conhecimento que fizeram essas ações, no sentido de que os valores, quando você estabelece os valores do estacionamento rotativo, o que eles entendem é o seguinte, que ele tem que obedecer o princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Eu fiquei meia hora, eu vou pagar, por exemplo, estabelece o valor de meia hora. Eu vou ficar 1 hora, eu vou pagar o dobro disso. Eu vou ficar 1h30, eu vou pagar o triplo. Vou ficar 2 horas, pago o quadro. O grande problema disso é o seguinte, porque pelo que a gente verificou aqui, isso aqui vai ser através de e-mail eletrônico, tudo mais. E, por exemplo, lá em Londrina funciona assim, você chega, põe R$1 lá, sai o cartãozinho lá seu, você tem meia hora, tem 40 minutos, põe no carro e vai. O grande problema, se nós formos pôr isso no sistema eletrônico, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, eu sei que meia hora é R$1,20. Uma hora vão ser R$2. 45 minutos vão ser quanto? Vai ser a média disso? O que até a gente tinha aprovado uma lei anterior, que ela era mais lógica nesse sentido. Nós estabelecemos um preço para 20 minutos.
Na lei anterior, a lei 71/17, nós estabelecemos, não estou falando que é esse o valor que tem que ser estabelecido. O que eu estou falando é que na lei anterior nós estabelecemos 50 centavos para 20 minutos. Ficasse 40 minutos, pagaria R$1. Ficasse 60 minutos, R$1,50. Por quê? Porque isso você estabelece ou por minuto ou por hora, para que o valor seja proporcional. E, do jeito que está o valor quebrado, nós vamos ter que entrar... Imagina o cara vai ficar 45 minutos, vai ter que somar 1,20 com 2, dividir por 2, para chegar no valor de 45 minutos. É isso que me preocupa com relação a essa questão desses valores. Eu acho que o ideal seria que fosse estabelecido um valor por minuto, por hora, porque daí você, inclusive, vai respeitar. Porque também o que as entidades do consumidor reclamam, assim, o cara ficou meia hora, vai pagar 1,20. Ficou mais tempo, vai pagar menos. Por que disso? E é isso que a gente começa a ficar preocupado, porque, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte: existe a Lei 505/2009, e ela já teve inúmeras alterações. Recentemente, nós alteramos ela através da Lei 71/17, agora estamos alterando novamente a Lei 86.017, e fica uma preocupação, porque a gente acaba criando, que nem eu falei, uma coxa de retalho. Nós estamos pegando aqui um pedaço da lei, vai arrumando, e como que estão essas alterações, se isso não vai modificar alguma outra situação, e isso não pode gerar, às vezes, uma ação civil pública. Acaba acontecendo um problema desse, vai vir o Ministério Público, entra com uma ação civil pública e a coisa está complicada. Eu entendo a pressa desse projeto, porque todo mundo está reclamando do estacionamento rotativo, que quer o estacionamento rotativo, principalmente os comerciantes, mas a minha preocupação no momento qual é? A gente votar dessa forma e isso, em vez de ajudar, acabar criando complicações no futuro. Pode ser que ninguém faça nada, mas se alguém fizer, a gente pode ter criado um problema maior. Então, às vezes, era uma questão de se repensar essa situação. Mas, viu, vereadores, no caso, é um projeto polêmico. Eu acho que se haver algum erro, alguma coisa, a gente também não custa vir mandar aqui, a gente retificar. A nossa preocupação é que a empresa vem, ganha e estabelece e começa a funcionar. Vem o Ministério Público, entra com uma ação, ou uma entidade de representação de consumidores, entra com uma ação, daí a empresa já querendo estabelecer valor proporcional, isso já vai acabar influenciando no valor que a empresa vai receber, já acaba criando uma distorção entre o preço da licitação e o valor que a pessoa vai receber, e isso pode acabar, a empresa, então se for desse jeito, abandona e vai para a justiça, e aí nós temos um outro problema, porque daí fica na justiça, não pode estabelecer outra empresa, e acaba criando um problema lá na frente. Essa é a minha preocupação. Acho até que a redução do preço foi uma boa medida, a gente andou conversando com os comerciantes, alguns entendem, 50 centavos era muito difícil de você manter uma empresa mesmo. A gente fala, o outro conseguiu, mas ele não sabe como é que era a situação dos empregados, estava registrado, ele não sabe. É óbvio que a gente entende que a empresa que vai assumir isso tem que receber corretamente, justamente pelo trabalho, esperamos que realize um bom trabalho. Mas a minha preocupação com relação a isso foi a hora que eu vi esse valor quebrado. Essa emenda que está sendo votada, tem mais alguma emenda ou não? Tem mais uma. Daí eu acho que... aquela uma que dá de 10 minutos lá, a multa lá. Certo. A outra questão das entidades. Tá. Então, daí a gente vai discutindo emenda a emenda para que a gente chegue a uma conclusão. A minha preocupação com relação é isso. E a gente tem uma outra preocupação. Depois entra na ação civil pública, ultimamente, vai todo mundo junto. Né? E essa é outra preocupação que eu tenho. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Acho que o ideal seria estabelecer por
ou por minuto, ou por hora, um valor que você depois consiga estabelecer um valor proporcional. Às vezes, por exemplo, pegar R$3, 2 horas, o cara vai ficar 1 hora, R$1,50. Vai ficar meia hora, 75 centavos. E assim você vai ter uma relação de proporcionalidade. Se você fizer a primeira meia hora R$1, der 1 hora R$2, 2 horas, não é isso? Você vai fazer a proporcionalidade. Se você faz... Não, o que ele está dizendo é que se você fizer meia hora R$1, 1 hora R$2 e aumentando em R$1, não é isso? 2 horas, entendeu? Não, ele não está dobrando, ele não está fazendo. Mas aí nós estamos abaixando, vai cair naquilo que não podia. Aí vai ficar para uma aí. Não... Vai chegar 2 horas, vão chegar a R$4, Fernando. Essa proporção que você está dizendo aí. Porque pelo Código Consumidor você fica 1 hora R$1, 2 horas R$2. Aí, se ele fizer meia hora. Então eu sei, mas se ele fizer meia hora R$1, 2 horas vão ser R$4. R$2,40. Viu? A firma não toca. Porque o fluxo maior é da meia hora. Porque eu acredito que esse projeto aí, eu acho que já pegou. Mas você jogando de R$1,20 para R$2, 1 hora, você está dando um estímulo para a pessoa ficar mais. Não, mas quem é que vai ficar? Não é que quer ficar na Zona Sul, nego fica por necessidade. Então, isso que eu estou dizendo, Badora. Ele pagando um pouco, ele vai ter um estímulo até para permanecer mais e ficar gastando mais. É isso que eu estou dizendo. Não, mas o grande problema da Zona Sul é a rotatividade, não é o nego ficar lá, é o troço rodar. Então, eu acho que se a gente mexer nesse projeto aí, gente, eu acho que nós vamos caracterizar e a firma não vai ter interesse. É mais fácil nós aprovarmos isso, e se nós tivermos que adequar isso aí, tiver que fazer alguma coisa, a gente está aqui para isso. Entendeu? A gente está aqui para isso, porque isso pode acontecer. Nós não erramos naquele caso lá dos advogados lá embaixo? Nós vamos ter que consertar? Os caras do refis, que os caras receber, os caras estão indo pagar lá, chega lá, a divisão dá R$220, tem que pagar 600, 700 para os advogados de adiantado. Isso foi um erro nosso. Quer dizer, nós vamos ter que retificar. Eu acho que nós estamos aqui para isso, nós também podemos errar. Então, gente, vamos aprovar do jeito que está, e se tiver precisar... Até porque para licitar isso, e isso aí não perder tempo, você tem que o grande problema, eu não estou pensando agora, estou pensando lá na frente. Se daqui a um ano a coisa já estiver funcionando e houver algum problema jurídico, e a gente sabe que aqui em Cornélio tem muita gente, até a outra empresa teve inúmeros problemas jurídicos, parece. E a nossa preocupação é que tem um problema, e em razão desse problema, pare, e aí a gente não vai ter mais como arrumar. Rafael, eu estou entendendo isso aí, mas vamos aprovar esse projeto, e se tiver que fazer alguma retificação, tiver que estudar melhor esse projeto, a gente, é só para nós não perdermos tempo de perder, porque esse projeto tem que estar votado esse ano. Senão não conseguimos. Não conseguimos. O grande problema nosso, eu até entendo que a gente está com pressa, porque está chegando o Natal e tudo mais, mas o que a gente tem que pensar é que a gente não está votando isso para o Natal. Nós estamos votando isso para 10 anos, 5 anos. 10 anos. Ali do colocou uma seta, esse valor quebrado? Vamos votar a emenda? Então, em votação a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a emenda com 3 votos contrários. Agora tem a segunda emenda. Cadê a outra emenda, Fredinho? A outra emenda é no artigo 9º. O artigo 9º passa a seguinte redação: fica estabelecida tarifa excedente denominada tarifa de regularização no valor de R$9, decorrente do tempo excedido pelo uso do estacionamento rotativo, quando ultrapassado o dispositivo no inciso 1, artigo 5º dessa lei.
Inciso 1º. Os avisos de irregularidades poderão ser sanados em até 5 dias úteis contados da data de recebimento da notificação de uso de irregularidade do sistema rotativo. Inciso 2º. Supre o parágrafo único. Em caso de não regularização do veículo, a concessionária deverá remeter o aviso de irregularidade eletronicamente ao Departamento de Trânsito do município de Cornélio Procópio, a fim de serem tomadas as providências no artigo 181 do CTN. Em discussão a segunda emenda. Emenda aí, então, passou o tempo ou não pôs, recebe a notificação. Recebe a notificação. 5 dias. 5 dias para regularizar. Regularizou, daí tem R$9, né? Regularizou são os R$9. Se não regularizar, Aí vai a multa, né? perdão, tem a... Oi? R$9. Parágrafo único. A tarifa de regularização pertencerá 50% ao erário público e 50% à concessionária. Entretanto, para a lavratura da referida tarifa, deve estar presente um agente de trânsito ou autoridade de trânsito na condição de servidor público credenciado. A notificação. O agente de trânsito, senão a empresa vai... Porque a empresa que estava não tinha isso aí, né? Não, isso aí somos favoráveis, acho que não há problema. Em discussão a emenda. Em votação a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a emenda. Agora em discussão o projeto com as emendas. Quer apresentar uma emenda? É 5% que tem 5% que é recolhido, né? 5% do bruto vai para a administração municipal, que você votou 25% das entidades e 25% da prefeitura. Não, mas dos 5%? Não, agora vai ter 5%, não existe 5%. O Fernando está dizendo que a emenda é o seguinte, que dessa multa, 5% é da entidade. Não, 50% vai para o município, não é isso que é? Não, e se dá multa, e 50% vai para a empresa. Antes era agora para a empresa, só assim é para o município. E desse 5% continua no município. Agora, e desse 50%, 25% não é mais 50% vão fazer para as entidades que estão na lei. Primeiramente, 50% é só da multa. Da multa. Essa multa antigamente ia só para a empresa. A empresa recebia 100%, não. Certo? Então, o Eduardo chega a 50%. Ficar com 50%. Não, você entendeu? Em vez da empresa receber 100%, é com 50%. Mas essa emenda dele aí, 5% é referente ao 5%. Espera um pouquinho, a Kelly vai dar uma explicada aí. Boa noite a todos. Nós estávamos conversando sobre a questão dessa emenda, em que foi exposto pelo procurador jurídico, em que antes da lei anterior, que vigorava, que eram 5% destinado para o município, correto? Diante da alteração, ele propôs 50% destinado ao município e 50% à empresa. Por quê? 95% antes era destinado diretamente à empresa, apenas 5% ao município. Ocorre que, diante dessa alteração, nós vamos trazer verbas para o município. Aí o vereador Fernando questionou a questão das entidades, correto? E alegou o nome de uma entidade para ser direcionado parte desses 50%. Foi sugerido aqui nesta casa que ocorresse o quê? Nós temos a Lei 749 de 2012, que estabelece as entidades que se enquadram, que elas possam receber a verba do município. Inclusive, foi um caso específico que o vereador Rafael trouxe, da Maculelê, que estava destinando, e outras entidades. Então, foi sugerido que, ao invés de 50% destinado diretamente ao município, fosse 25% dessa verba destinada às entidades que se enquadrem nessa lei, 25% para o município e o restante 50% para a empresa. Kelly, eu acho que está havendo uma confusão, que são duas situações. Uma,
o artigo 8º, o artigo 3º, está alterando o artigo 3º da Lei 505, estabelecendo o seguinte: no parágrafo 2º, antes, havia uma regra que dizia que 5% do faturamento bruto da empresa, não das multas, do faturamento, esse 5% antes ia para assistência social. Agora, por essa lei, esse 5% vai para a administração municipal. E a questão das multas? Aí tem as multas. Das multas é que vai, não dos 5%. Não, o que está sendo questionado aqui é a questão da multa. Por exemplo, o que o procurador jurídico expôs, que nós temos o prazo aí que foi emendado, que não é, por exemplo, eu estou com o meu veículo, vou dar um exemplo prático que fica melhor. Estou com o meu veículo, estacionei, estou irregular, consequentemente, eu levei uma multa, né? Então, agora a partir de agora, eu tenho 5 dias úteis, contado da notificação, para eu regularizar essa situação. Caso eu não consiga regularizar, aí vai ser mandado para o trânsito normal, que é o Detran e tudo mais. Aí esse dinheiro vai para o Departamento de Trânsito, para o Estado. Agora, contados desses 5 dias, se eu conseguir pagar o valor, que são R$ 9,00, aí que está a discussão desses 50%, que é destinado para a Prefeitura, e 50% destinado para a empresa. Não se englobando no que o senhor falou, vereador, dos 5%. Mas o município vai continuar recebendo 5% então do bruto, mais 50% das multas. É isso. Não. Que o 5% antes era destinado para uma entidade. Esse 5% vai para a prefeitura, não é isso? Vereador, só uma informação. Esse projeto é o seguinte: vai ganhar quem mais passar recursos para a prefeitura. É critério de desempate. Mas não, o Badaró, só eu entendendo a lei, eu sugiro o seguinte, ver se os nobres vereadores entendem. Nós poderíamos destinar, como nós estamos precisando de verba para o município, 50% dessa verba diretamente para o município e permanece talvez esse 5% do lucro da empresa destinado para essas entidades que se enquadram nessa lei. Doutora, pelo que nós entendemos na apresentação hoje, esse 5%, ele vai ser o critério de desempate, já que a licitação tem valor estabelecido em lei. Certo. Então, a empresa que apresentar a maior porcentagem de repasse para o município é a empresa que vai ganhar a licitação. Então, não dá para repassar esse 5%. Vai para o recurso livre do município. Isso. Então, as entidades que estão deixando de ganhar nesse 5%, elas vão ganhar em cima desses 50% das multas. Isso. Então, que seria 25% na realidade. Em cima, né? dos 50%, entendeu? 25%, então. É isso. Porque aí fica se enquadrado a entidade da Lei 749. Entendeu? Porque chegar alguém e falar, eu dou 10. Você entendeu? Aí que eu faça a leitura, então. Você entendeu? Vai, faz a leitura. Alô, gente. O parágrafo único que foi aprovado na última, então vai sofrer alteração. O parágrafo passa a ter a seguinte alteração: a tarifa de regularização pertencerá 25% ao erário público e 25% para as entidades que se enquadram no artigo da lei. Que se enquadram no artigo 749 de 2012. Lei 749 de 2012. E 50%. E 50% para a empresa. Perfeito. Em discussão a emenda. Em votação a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a emenda. Em votação o projeto, com as emendas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Amanhã, que horas? Que horas ficou amanhã? 11? 11 horas, 11. Amanhã a segunda votação. Pode ser, gente? Então tá bom. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Agora, o que acontece? A empresa...